Depois disto, Davi consultou o Senhor, dizendo: devo ir a algumas das cidades de Judá? Depois disto, o quê? Depois de Saul e Jonatas haverem morrido. Você sabe que o primeiro rei de Israel foi Saul, e ele reinou por 40 anos. Na monarquia, que é esse regime governamental onde se institui um rei, por isso chama monarquia, onde um decide. Mono, em grego, é um. Arque é princípio, principal, cabeça, aquele que lidera, alguma coisa nesse sentido. Arque. Por isso, águelos são os anjos, o exército, e os águelos são os arcanjos, os líderes desse exército de anjos. Então, e também outros nomes têm essa questão, né? Por exemplo, tem a anarquia, que é o quê? A não aceitação a uma liderança. No grego é negação, a arquia é submeter a uma liderança, àquele que está por cima. Então, a anarquia é não aceitar liderança de ninguém. Então, a monarquia é onde um só manda, um só toma decisão. O regime, chamamos esse um de rei. Então, Saul era o rei e ele acabou de morrer numa batalha, junto com o seu filho Jonatas. Então, qual é a lógica da monarquia? O poder é passado de pai para filho. Então, se o rei morre, o filho mais velho que estiver vivo assume o trono. É assim que funciona. Se não tiver nenhum filho vivo, pode ser um sobrinho, pode ser um neto, pode ser um parente próximo, desde que seja homem e seja o primeiro na escala genealógica. Então, se morreu o rei e morreu o filho mais velho, que é o Jonatas, e agora, quem vai assumir esse trono? E aí a gente pensa, porque a gente olha a história às vezes muito de maneira panorâmica e superficial, que saiu de Saul e pulou para Davi imediatamente. Saul morreu, então o rei é Davi. Samuel não ungiu Davi, Davi não seria o rei, então passa para Davi. Só que não. Entre a morte de Saul e a posse de fato de Davi, que ele é ungido novamente em Hebrom pelos anciãos de Israel, tem cerca, conforme os eruditos, cerca de 2 anos se passam. Então a pergunta é, o que é que aconteceu nesses 2 anos? E é isso que a gente vai ver aqui, para pular lá na história junto com eles. E aí o capítulo 2 diz, Davi perguntando para Deus se ele deveria ir para alguma cidade de Judá. E Deus respondeu, vai sim. Davi perguntou, para onde? E Deus disse, para Hebrom. Então Davi foi para lá, levando consigo as 2 mulheres, Versículo 8 do capítulo 2 do 2º livro de Samuel. Abner, que está ali, o nosso querido Abner, que era capitão do exército de Saul, o pai da luz, ou o pai das luzes, Avner. Ele então, como capitão do exército, levou Isbosete, filho de Saul, para Manaim, e constituiu rei sobre Gileade, sobre os Assuritas, sobre Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo Israel. Já tinha percebido esse detalhe? Entre o reinado de Saul e o reinado de Davi, tem 2 aninhos aí de reinado de Isbosete. É o filho mais velho que estava vivo. Isbosete assumiu o trono. O Abner, como capitão do exército, seu pai morreu, seu irmão mais velho morreu, então você é o novo rei, bora, governa a gente aí. E deu posse a ele, e ele começou a reinar. Abner, versículo 12, filho de Ner, e os homens de Isbosete, filhos de Saul, saíram de Manaim e foram para Gibeão,
Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi também saíram, e os dois grupos se encontraram perto da cisterna de Gibeão. Um grupo parou do lado, o grupo parou do outro. Abner disse a Joabe: que os moços se levantem e lutem diante de nós. A história vai dizer que Davi tem vitória sobre Isbosete. Os homens que lutavam ao lado de Davi, porque já entendiam que ele deveria ser o novo rei de Israel, porque Samuel já tinha ungido, lutaram ao lado de Davi, e alguns, liderados por Abner, lutaram do lado de Isbosete. A Bíblia diz que os homens de Davi venceram aquela batalha, mas isso não significa que Davi ainda é rei. Então, capítulo 3, a partir do versículo 2, vai dizer que os filhos de Davi nascem em Hebrom. Ele se casa, tem filhos, e os primeiros já nascem. E a sede, entre aspas, da casa de Davi passa a ser Hebrom. E aí, quando Abner viu que o povo, que a massa, que a maioria já estava do lado de Davi, ele percebeu então que não valia a pena continuar insistindo no reinado de Isbosete, porque ele percebeu que não havia força, porque o povo já tinha entendido que Deus tinha escolhido Davi para ser o novo rei. Então, a partir do versículo 6 do capítulo 3, vai narrar como que o Abner deu o braço a torcer. Chegou lá e disse: ó, Davi, eu me rendo, eu já entendi, é porque você sabe como é que é a monarquia. O Saul morreu, o filho tem que assumir. Se o Isbosete está vivo, o rei tem que ser ele. Mas me disseram que o Samuel te ungiu lá no pasto, lá na casa do seu pai, lá em Belém. Eu não sabia dessa história. Então, Davi, você me desculpa, se Deus escolheu você, então estamos juntos. Não sei se isso foi de coração, por submissão e reconhecimento, ou se foi de medo, tipo, o Davi chama esses homens aí, e só os valentes que se uniam a Davi. A gente vai ver na história, principalmente Crônicas dá uns detalhes que não tem aqui, que quando Davi falava: ó, estou precisando de uns homens aí, só vinham uns caras sangue no zóio mesmo, só vinham uns caras, um tal de Jabezão, o livro das Crônicas conta, Jabezão o nome do homem. O homem com uma espada matou 800, de uma vez só. A Bíblia diz que o Jabezão deu tanta espadada, mas tanta espadada, que quando terminou a batalha, tentaram tirar a espada da mão dele e não saía, grudou a espada na mão do homem. Sem falar nos gaditas, Lá em Crônicas vai dizer que da tribo de Gade vieram 11. E curioso que 11 para nós é um time de futebol completo, 11. Tinha um líder e tinha 10 liderados. Fulano o Cabeça, fugiu o nome. Quem é o líder dos gaditas, meu Deus? Essa altura as catracas já começam a falhar, hein? Mas o fato é que os gaditas, o texto diz... Está quase vindo o nome do homem. A Bíblia diz lá em Crônicas... Eles tinham como é que é o plural? O Jares não está aqui, ele que me socorre nessas questões literárias. O plural é rostos ou rostos? Acho que é rostos, Rostos, Então, os rostos dos gaditas, diz a Escritura, parecia como o rosto de leão. Um cara para ficar parecido com um leão. Imagina o semblante desse cara, na guerra, lutando. O cara rugia, meu irmão. Bota os dentes para fora, arregala o olho e sai da reta. Os bichos doidos, gadita. Eles mataram muita gente. A Bíblia diz que o menor gadita matava 100. O maior matava 1000. Sozinho. Essa turma que foi se unindo a Davi, os chamados valentes de Davi. Então, queridos, quando Abner vê esse cenário, ele percebe, o cara é capitão do exército, ele entende de guerra, e ele percebe: eu não vou entrar nessa que é furada. Portanto, queridos, eu sei que a gente está só introduzindo, mas como essa história é palavra de Deus, eu quero já começar a ministrar algo aqui no seu coração.
pode tudo dizer o contrário. As circunstâncias podem ser todas adversas, mas quando Deus escolhe alguém para um determinado propósito, tudo coopera para que aquilo aconteça. Portanto, se você é como Davi, escolhido por Deus, porque ser segundo o coração de Deus, eu já te expliquei, significa que Deus escolheu ele. É um hebraísmo. Quando um hebreu vai escolher uma coisa, ele não diz, eu quero isso. Ele diz, isso é segundo o meu coração. E o coração do hebreu nem é aqui, né? É aqui, ó. Eu pensei, raciocinei e quero esse. Fiz a minha escolha. Por isso, segundo o coração. Coração aqui, como sede de emoções, é uma perspectiva grega, ocidental. No Antigo Testamento, perspectiva hebraica, coração é aqui, é a sede da intelectualidade. Por isso que o salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração. Onde é que você memoriza a Bíblia? Aqui ou aqui? Quem aprendeu diz amém. Então, queridos, Deus escolheu Davi. E por mais que aos olhos humanos todo mundo dissesse, não, o rei é Isbosete, ele é o filho de Saul, porque ninguém sabia do detalhe que Davi havia vivido com Deus no pasto. De vez em quando as pessoas se levantam achando que a história da nossa vida vai tomar um rumo. Só que a história da nossa vida está no controle da mão de Deus. Por quê? Porque nem todo mundo conhece o nosso secreto com Deus. Então, quando algumas coisas começam a acontecer, o Davi aqui já estava sabendo de tudo. Eu fui ungido. Samuel disse que depois do Saul seria eu. Então eu estou de boa. Se o Abner quer brigar, então, o cara está querendo brigar lá. Tem alguém aí? Vem os valentão, devasta. O Davi está tranquilo. Por quê? Porque ele sabe que quem prometeu é fiel para cumprir. Portanto, se Deus te chamou, se Deus te deu um ministério, uma visão, uma vocação, algo para você fazer para a glória dEle, fique tranquilo, porque Ele vai fazer cumprir no tempo dEle, do jeito dEle. E aí, irmãos, o Joabe, o vento vira, o Joabe mata o Abner, o Davi fica muito triste, porque apesar daquela primeira batalha, ele achava que o Abner seria muito útil no reinado dele. Então ele lamenta. E aí no capítulo 4, conta a história de como que o Isbosete foi morto. E aí o Isbosete é morto. Aí, como não tem mais ninguém para assumir o trono, aí os anciãos chegam em Hebrom e dizem, Davi, já que não tem ninguém para assumir o trono de Saul, então o rei é você mesmo. Aí ungem ele novamente. Ele já foi ungido pelo Samuel lá no pasto. Agora ele é ungido para a vocação. Deus chamou ele para ser rei. Agora ele é ungido para o reconhecimento. Agora você é o rei, publicamente reconhecido. E você que serve a Deus, você sabe que Deus trabalha com a gente primeiro em nós, intimamente, secretamente, para que a gente aceite o chamado. Depois ele usa todo um processo para que isso seja reconhecido diante do seu povo. É assim que funciona. Portanto, aprenda a amar e respeitar o processo. Aqui para o Davi demorou 2 anos. E ele já era ungido, chamado para ser rei. Teve a oportunidade de matar o Saul e assumir o reinado imediatamente. O que é que ele fez? Não vou matar o meu rei. Enquanto Saul estiver no trono, o rei é ele. Ele honrou Saul, submeteu-se a Saul e esperou para que se cumprisse no tempo de Deus. Muitas coisas acontecem porque às vezes a gente quer apressar e quer ajudar Deus a fazer as coisas. Lembra de Sara, que quis ajudar Deus a cumprir a promessa e ofereceu Agar, e aí nasceu Ismael. Aí depois ela engravidou do Isaac. O Ismael foi embora, os ismaelitas acabaram descendo para habitar na Arábia e se tornaram hoje os árabes, muçulmanos, islâmicos,
que acham que aquela terra pertence a eles, porque o Ismael é o primeiro filho de Abraão. E os judeus, descendentes de Isaac, dizem, não, a terra é nossa, porque a promessa não foi para Abraão, a promessa foi para Sara. E então Isaac é o primogênito da Sara, ele é o filho da promessa, a terra é nossa. E aí os ismaelitas acham que a terra é deles, os judeus acham que a terra é deles. Resultado disso? Milhares de anos de guerra. Uma mulher quis ajudar a Deus a cumprir a promessa e promoveu uma guerra que já dura milhares de anos. Portanto, irmãos, não vamos tentar ajudar Deus. Vamos deixar Deus fazer do jeito dele e no tempo dele. Fica tranquilo, Ele sabe o que está fazendo. Eu sei que a nossa ansiedade, a nossa carnalidade, humanidade, às vezes a gente se sente no direito de aconselhar a Deus, né? Oh Senhor, mas está demorando. Mas o Senhor podia fazer desse jeito. E a gente começa a querer aconselhar a Deus, vê se pode. Então, meu querido, você não precisa aconselhar Deus. Deus sabe de tudo, Deus sabe antes. Se Ele te prometeu algo, Ele vai cumprir para a glória dEle, no tempo dEle, do jeito dEle, porque Ele não divide sua glória com ninguém. E aí, Davi é ungido, aí ele monta a sua base de governo a partir de Hebrom, estendido por todo o território conhecido naquele tempo como Sião. E aí ele é reconhecido pelo Irão, um cara importante que tem parte nesse processo de cumprir a vontade de Deus. Aí ele vai para Jerusalém, Jerusalém, o lugar da paz. E ele faz daquele lugar a sede agora do governo. Ele muda, entre aspas, por assim dizer, ele muda a capital da coisa. Que começou em Hebrom, agora migra tudo para Jerusalém. E aí começam a nascer mais outros filhos de Davi. E ele então faz de Jerusalém a sua base, mas Jerusalém é mais para baixo, mais perto da Filistia. E aí ele começa a ser muito atacado pelos filisteus, mas toda a batalha Deus vai dando a vitória. Aí ele entende que Jerusalém só vai ser um lugar de paz se tiver a presença de Deus. Naquele tempo, o que simbolizava a presença de Deus era a arca da aliança. Então ele pede que os sacerdotes tragam a arca para Jerusalém. E você conhece a história, ele investiu e guardou muito recurso, porque ele queria fazer o templo em Jerusalém. Mas Deus disse que ele não faria, porque as mãos dele estavam sujas de sangue, ou seja, ele teve que batalhar, ele teve que guerrear, ele matou muita gente. Então Deus diz, olha, você não vai fazer, mas o seu filho vai. Como é que é o nome do filho? Shalom. Shalom, o que traz a paz, ou pacificador. Então, no lugar da paz, quem fez o templo? O pacificador. Olha como Deus é perfeito, né, gente? Amém? E aí a arca é levada, então, o centro do culto passa a ser em Jerusalém, o centro da adoração. Aí a Mical zomba dele, você conhece a história, que dança, pá. E aí Deus renova a sua aliança com Davi, eu já estou no capítulo 7. Davi, então, se quebranta demais naquele momento, agradece a Deus e se une a Deus de uma forma muito especial. E aí ele começa a ter muitas vitórias em todas as batalhas. E aí, no capítulo 9, acontece uma situação que vai servir de lição para nós nessa noite, na perspectiva do relacionamento. Segundo Samuel, capítulo 9, diz assim, a partir do 1. Um dia Davi perguntou, será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Você sabe, Jonatas, o filho mais velho de Saul, era muito amigo de Davi. Eles fizeram uma aliança, uma amizade muito profunda. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no, pedindo que viesse falar com Davi. E ele perguntou, você é Ziba? O cara respondeu, sou eu, seu servo. Olha que interessante,
a perspectiva da monarquia. Quando o rei era Saul, o texto diz: Ziba é um servo de Saul, um trabalhador, um funcionário do palácio. O Saul nunca morou em palácio nessa perspectiva Disneylândia que a gente tem, né? Era uma tenda melhor do que as outras, mas não chegava a ser palácio, né? Então, agora o rei é Davi, o Ziba se apresenta: pois não, sou eu, teu servo. O que é que o Ziba entende? Que na monarquia funciona assim. Não importa quem é o rei, se você é um servo real, se você é do serviço real, se você serve a monarquia, não importa quem está no trono, você é servo. Então, se está no trono Saul, sou servo de Saul. Agora quem está no trono é Davi, opa, eu sou servo de Davi. E isso nos ensina, falando agora já na perspectiva dos relacionamentos, nos ensina que nós devemos nos submeter e nos relacionar de maneira humilde, por causa dos princípios e das funções, e não das pessoas. Porque o que acontece geralmente na perspectiva do relacionamento? A gente estabelece afinidade com algumas pessoas, e é impossível ter afinidade com todo mundo, impossível. Então isso é natural. Alguns eu tenho mais afinidade. Na perspectiva de liderança também funciona assim: olha, eu tenho afinidade com fulano, tudo que ele orienta, eu obedeço, tudo que ele manda eu faço. Por quê? Porque eu gosto muito dele. Ficou uma coisa pessoal. Aí Deus tira aquela pessoa da liderança e bota outra. Aí muda a postura: esse daí já não tem afinidade, esse daí já não gosta, esse daí não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Por quê? Porque a gente está disposto a se submeter pelo relacionamento de afinidade, mas não pela posição que Deus coloca sobre nós. E a Bíblia diz que nós devemos honrar os líderes, não importa quem seja a pessoa. A Bíblia diz que devemos honrar aqueles que são autoridades sobre nós, pais, líderes, professores. Portanto, não importa quem é o professor: eu gosto mais desse professor, esse eu respeito, não gosto daquele, não respeito. Isso é pecado, está errado. Porque se está sobre a minha vida, eu devo honra, respeito e submissão. E o Ziba sabia disso. O rei é o Saul, sou teu servo. Agora o rei é Davi, outra família, outra linhagem, outra tribo. Sou teu servo, Davi, manda que eu obedeço. Percebe, irmãos? Não importa a pessoa, importa o princípio de Deus, que é da liderança e da submissão. Se Deus colocou uma autoridade sobre as nossas vidas, a gente deve honra, respeito e submissão. Não pela pessoa, mas pela função que ocupa. E isso demonstra nossa santidade e nossa piedade. E principalmente, nossa humildade. Então, Davi perguntou, versículo 3: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade? E aí, irmãos, essa pergunta está recheada de um sentimento que a gente não faz ideia. Sabe por quê? Porque a gente não vive numa monarquia. Todos nós que estamos aqui vivemos ou no regime militar ou na democracia. Mas eu acho difícil alguém aqui ter vivido no Brasil no período da monarquia, do Brasil colônia. Pastor Ximenes viveu na época da colônia? Oh, meu Jesus, fiz a conta errada, pastor. É porque, para mim, o senhor não tem mais do que 70, entendeu? Mas são 86, né, meu pastor? Então, e 56 de ministério, hein? Então, vejam bem, pastor Ximenes, que viveu no tempo do Brasil colônia, sabe, nós não. Então, como é que funciona? Quando o trono muda de família, muda de clã, de tribo, de linhagem, qual era o padrão? A família que assume mata toda a família que saiu, para que ninguém fique vivo para depois se rebelar e tentar tomar o reino de volta.
Esse era o padrão, essa é a cultura da monarquia. Se o trono mudar de mão, aquela dinastia que vinha no trono é dizimada, mata todo mundo. Essa é a cultura. Então, quando Davi faz essa pergunta, veja bem, a Bíblia não diz, mas no coração de Ziba, eu presumo, que pintou ali uma dúvida. Davi está perguntando se não sobrou ninguém vivo. Ele está dizendo que é para ele ajudar. Mas será que ele não quer que eu denuncie o Mefibosete, tadinho? Está lá em Lodebar, aleijado. A história conta, a gente passou pelo capítulo, eu não dei muita ênfase, mas a história diz por que é que ele ficou prejudicado, deficiente, porque ele caiu. Quando deram a notícia da morte, eles assustaram tanto na casa de Saul que deixou o menino cair, o menino machucou as perninhas e ficou com as pernas prejudicadas o resto da vida. E ele, exatamente porque conhece essa cultura, fugiu para o mais longe possível. Qual é o lugar mais longe possível de Jerusalém? Lodebar, que significa sem pasto. Lodebar, sem pasto. É literal. Qual é o contexto que você imagina? O cara foi morar numa terra que não tinha pasto. O que é que você imagina? Um deserto completamente seco, árido. Lá não tem pasto. No pior lugar possível. O cara foi morar. Por quê? Porque ele não quer ser achado por Davi. Ele não quer ser achado por ninguém. Porque ele é neto de Saul. E se ele for pego vivo, ele vai morrer. Porque não pode ficar ninguém vivo. E aí o Davi diz: tem alguém vivo para eu ajudar? Por causa de Jonatas, que era muito meu amigo. E aí o Ziba diz: olha, tem um filho. Inclusive ele é filho de Jonatas. E ele está, diz a Nova Almeida atualizada, aleijado de ambos os pés. Então Davi perguntou onde ele está. Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então Davi mandou trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, ou seja, ele é filho do Jonatas, que é filho do Saul, neto do Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, como quem diz: misericórdia da minha vida, rei. Eu sei que o padrão, o normal, o que todo mundo faz agora é tirar a minha vida. E você tem o direito de me matar. Você é o novo rei, eu não sou da sua família. Eu sou da família do rei antes de você. Então eu estou prostrado com o rosto aqui no chão para te pedir clemência, misericórdia. Não me mata não, eu sou aleijado. Você acha mesmo que eu aleijado consigo tomar seu trono, Davi? Eu estava lá em Lodebar, rapaz. Você foi me buscar lá, eu não quero saber de trono. E tem uma mensagem que eu ouvi em 2004. Uma mensagem pegada pelo pastor Abílio Santana. Deve ter na internet, depois você pesquisa. Ele é assembleiano, pentecostal, mas não sei por que veio parar na minha mão uma fita dessa mensagem, e eu assisti. Em 2004, uma mensagem pregada pelo pastor Abílio Santana, chamada Lodebar Nunca Mais. É uma interpretação alegórica e uma aplicação alegórica do texto, mas é muito interessante o paralelo que ele faz, de Davi ser o rei, Mefibosete ser aquele que merece ser morto. E aí ele faz a analogia: Davi é o rei, portanto ele simboliza Jesus. Mefibosete é aquele que merece ser morto, portanto simboliza todos nós. Mas mesmo aquele que merece morrer, o rei tem misericórdia e ao invés de matá-lo, o abençoa. É isso que Deus faz com a gente. Apesar da aplicação ser alegórica, ela não é heresia e é muito boa. Pastor Abílio Santana, Lodebar Nunca Mais. Então o que acontece, gente? Davi não mata. E aí verso 7, não tenha medo, porque eu serei bondoso com você por causa do meu relacionamento com Jonatas. Eu nem te conheço, Mefibosete.
Eu não faço ideia de quem você seja, se você é bom caráter, mau caráter, se você merece, não merece, não sei de nada. Eu vou te abençoar por causa do meu relacionamento com o Jonatas, o seu pai. Irmãos, a gente precisa ter relacionamentos nesse nível. Estar disposto a quebrar o padrão, a fazer o que ninguém espera por conta de uma consideração que a gente tem por alguém. Vou trazer para termos práticos para te ajudar. Você teve um amigo de infância, e na infância ele foi um amigo muito importante para você. E aí você é um empresário. E aí você muda do lugar, nunca mais tem contato com aquele amigo de infância. Já um pouco mais velho, com a sua empresa bombando, você tem uma dívida enorme que foi contraída por uma pessoa. E quando você tem uma reunião com essa pessoa, para negociar a dívida, você descobre que essa pessoa é neto ou filho daquele seu amigão de infância. E apesar daquela dívida ser muito alta e te prejudicar demais, você vira e fala: olha, está paga a dívida, você é filho do fulano, da cidade tal, que morava no lugar tal, que é filha do tal, sim, é minha avó. E aí o menino mostra o documento, eu sou filho dele. E aí, olha, pela amizade que eu tive com seu pai, eu vou perdoar a sua dívida. Sabe, esse nível de consideração que a gente está disposto a abrir mão, que a gente está disposto a perder por causa da consideração com alguém. Eu não sei se você já percebeu, mas a palavra perdão é aumentativo de perda. Portanto, o que é perdoar? É estar disposto a perder pelo bem do relacionamento. O problema é que a gente nunca quer perder, né, irmãos? A gente só quer ganhar. A gente só quer se dar bem. A gente só quer lucrar. Mas, como servos de Deus, orientados pelas Escrituras, algumas situações a gente vai precisar perder. E é perdendo que se ganha. Porque no reino de Deus está tudo de cabeça para cima. Ah, Jesus veio e botou tudo de cabeça para baixo. Não, quem botou de cabeça para baixo foi o diabo. E o pecado da humanidade. Buf, caiu. Aí Jesus vem e botou de cabeça para cima. Por isso que no mundo, quem ganha mais tem mais. No reino, quem doa mais tem mais. No mundo, quem chega primeiro é campeão. No reino, o último é o primeiro. No reino, quem manda mais é o líder. No reino, quem serve mais é o líder. A lógica está invertida, foi colocada de cabeça para cima. Por isso que é dando que se recebe. É perdendo que se ganha para a vida eterna. Porque aquele que quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que a perder, por amor a Deus, ganhá-la-á. Então, o que é que Davi faz? Ele olha para o versículo 9. Chamou Ziba, tudo que pertencia a Saul e a toda a casa dele, eu dei ao neto de Saul. Você e os seus filhos, seus servos cultivarão a terra e recolherão os frutos, para que a casa de Saul tenha o que comer. Porém Mefibosete, neto de seu senhor, Davi falando com Ziba, né? Neto do Saul, sentará sempre à minha mesa para comer. Eu vou dar um terreno para o Mefibosete. Todo mundo que trabalhou para o Saul vai trabalhar lá no terreno e na casa dele, e ele vai ter tudo que tem direito lá na casa, e todo mundo que era de Saul agora é dele. Agora, na hora de comer, ele vai vir comer aqui comigo, e tudo que eu comer como rei de Israel, eu vou compartilhar com ele. Vê se não é isso que Jesus faz com a gente. Ele nos perdoa, ele nos abençoa e nos convida para a sua mesa, para nos alimentarmos do seu corpo e do seu sangue. Logo nós, aleijados espirituais, que merecíamos morrer, somos tratados com tanta bondade. E aí, Ziba disse, vou fazer tudo.
Está tudo, o senhor mandou, está mandado. E assim, Mefibosete passou a fazer as refeições à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. Todos os que moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Mefibosete morava em Jerusalém. Mais uma coisa que Jesus fez com a gente sem merecer. Tirou do interior e veio morar na capital. Tirou a gente desse mundo de pecado e está preparando para nós uma nova Jerusalém, onde vamos habitar na presença do Rei e comer da sua mesa as bodas do Cordeiro pela eternidade. É lindo, não é, gente? Mefibosete então fazia as refeições sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Coxo quer dizer que mancava, né? Então quer dizer, ele mancava com os dois. Deus nos pega deficientes, cheios de mancadas, e nos traz para a sua presença, para a sua mesa, e prepara para nós uma morada melhor que existe. E aí eu fico pensando, como Davi, apesar de tão pecador, né? Daqui a pouco ele vai pegar a mulher do cara e vai mandar matar o cara. Mas olha como ele, nesse momento aqui, acertou tanto. E mesmo sem ter ouvido o sermão da montanha de Jesus, ele conseguiu praticar a graça de Deus, conseguiu cumprir a vontade de Deus nesse relacionamento. Ele honrou o relacionamento que ele tinha com Jonatas, beneficiando o filho de Jonatas. Nós precisamos, irmãos, honrar o nosso relacionamento com Jesus e beneficiar as pessoas. Mesmo que nos cause prejuízo, mesmo que a gente perca alguma coisa, mesmo que a gente tenha que fugir do padrão, mas todo mundo faz assim. Mas eu não sou do mundo, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então nós, como servos de Deus, nós vamos honrar os nossos relacionamentos e vamos agir com bondade para abençoar as pessoas. Uma vez, nos Estados Unidos, um casal muito feliz, casal maravilhoso, se amavam profundamente. E aí, a esposa na cozinha preparando a janta, o marido sentado no sofá assistindo as notícias da noite. A esposa estava onde? A esposa estava onde? E o marido estava onde? Qualquer semelhança, mera coincidência. É a história. Só para você ficar ligado aqui comigo. De repente, acontece um acidente. Uma panela explodiu. E você sabe, nos Estados Unidos as casas são de madeira. Com a explosão da panela, imediatamente começa a cozinha toda a pegar fogo. A sala, você sabe, daí que vem a expressão cozinha americana, uma bancada que divide a cozinha da sala. Então o sofá estava ali próximo. E o marido no sofá também foi atingido pelos destroços da explosão. E de repente, em questão de segundos, toda a cozinha e a sala começam a pegar muito fogo. E por causa da explosão, eles não conseguem reagir rapidamente e são alcançados pelas chamas. E aí, por conta da explosão, a vizinhança veio e entraram e ajudaram e socorreram, e os dois foram levados ao hospital. A esposa ficou completamente desfigurada, irreconhecível. E o marido com ferimentos graves, porém não foi muito atingido pelas chamas. O médico então, passando no dia seguinte para ver a situação dos dois, os dois são colocados nas camas, um do lado do outro, e estavam conscientes, porém a mulher estava toda enfaixada. E o marido estava com alguns
Como é que fala, gente? Curativos. E aí o médico passa, olha, e a esposa estava dormindo, então ele mexe com ela, menina, queimou bastante, hein? E ela não reage. Aí o médico então olhou para o marido e disse assim: olha, é a sua esposa, você a ama, mas eu preciso que você saiba, ela está irreconhecível. Ela não é mais aquela mulher que você amou um dia. Não há nenhuma parte do corpo dela que o fogo não derreteu. O tratamento vai ser muito demorado e jamais ela vai ter uma aparência boa. E o marido então, com os olhos fechados, responde ao médico: tudo bem, doutor, eu fiquei cego. Eu não consigo enxergar nada. Abriu o olho e o doutor: sério, como que a gente ia... Mas eu não sabia disso. Ele: pois é. Depois que eu voltei, cobrei a consciência, eu percebi que eu não estou enxergando nada. E aí o doutor já chamou a equipe, faz exame, faz isso, faz aquilo, e vê o que pode ser, faz um teste, faz outro, e ele não voltava a enxergar. A mulher então acorda, o doutor dá as instruções, e vida que segue. Eles voltaram para casa, o tratamento dela demorou muito, e realmente ela ficou completamente desfigurada, irreconhecível para sempre. E ele, sempre com sua bengala, sempre com um cachorro, o auxiliando, porque tinha ficado cego. Voltaram a ser felizes, porque ele, cego, não conseguia ver nenhuma imperfeição da sua esposa, e eles voltaram a ter um relacionamento tal qual era antes, na verdade ainda melhor e mais profundo, dada a experiência de quase morte que eles tiveram. Anos mais tarde, a esposa morre. A família toda reunida na capela do bairro, esperando ele chegar, e ele foi resolver os trâmites do sepultamento. E a família toda esperando, só faltava ele, então ele vem e chega no velório, sem a bengala, sem o óculos e sem o cachorro. Entra, cumprimenta as pessoas e as chama todas pelo nome. E fica todo mundo impactado com a possibilidade dele ter voltado a enxergar. Um milagre! E alguém mais ansioso já: você voltou a ver, um milagre, você está enxergando? E ele disse: eu nunca fiquei cego. Eu me fiz de cego para não acabar com a autoestima da minha esposa. Na situação que ela estava, ela só teria segurança para ser feliz comigo, sabendo que eu não conseguia ver as suas imperfeições. Eu me fiz de cego para que a minha esposa ficasse segura a vida toda. É isso que Davi fez. Saiu do padrão, quebrou a normalidade, para fazer o que ninguém faria. Nenhum rei, quando assumiu o trono, deixou alguém da dinastia passada vivo. E Davi não só deixou vivo, como abençoou. E fez com que Mefibosete vivesse tudo do bom e do melhor. É esse o nível de relacionamento que Deus nos chama para viver. Abrir mão de algumas coisas, pelo bem dos outros. Que assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.